Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos, o sermão de hoje é um sermão mais catequético, instrutivo e doutrinário. Se bem que todo sermão é, ou pelo menos deveria ser assim, o sermão de hoje exige de cada um de nós mais atenção, uma maior disposição interior para o aprendizado. Vocês sabem que esse apostolado dessa capela, preza por clareza doutrinária, clareza teológica. Mais do que isso, a nossa igreja como um todo está em profunda continuidade teológica com aquele período que nós costumamos chamar de escolasticismo luterano. Enquanto muitas outras igrejas, inclusive ditas luteranas, apresentam categorias teológicas completamente desconhecidas antes do século XIX, nossa igreja possui uma continuidade com esse período e com toda a história da teologia. Caríssimos fiéis, o sexto domingo depois da Trindade nos dá a ocasião de meditarmos sobre o mistério da predestinação. É importante que sejamos instruídos nessa verdade divina, não para que saiamos a debater com os outros na internet. Espero que nenhum de vocês aqui dessa capela façam isso. Mas porque de fato a predestinação faz parte do depositum fidei, do depósito da fé, daquela fé entregue aos santos de uma vez por todas. A predestinação visa a nossa confirmação na fé, a nossa edificação e a exaltação da soberania de Deus na salvação das almas. Por outro lado, é verdade, ao mesmo tempo é verdade, que ela tem sido motivo de muita confusão no seio da igreja nos últimos, talvez, 800 ou até mesmo 900 anos. Em primeiro lugar, temos de nos desfazer de concepções ridículas e esdrúxulas que orbitam em torno deste assunto. Por exemplo, a ideia de que uma vez salvo, salvo para sempre. Isso não é verdade. Isso é simplesmente absurdo. A Sagrada Escritura fala da salvação no passado, no presente e no futuro. Nós fomos salvos e estamos sendo salvos e seremos finalmente salvos quando contemplarmos a face de Deus no céu, chamada visão beatífica. Outra ideia igualmente execrável é aquela que diz que aqueles que caem em pecados grosseiros, ou mesmo que cometem apostasia, nunca foram salvos, ou nunca estiveram em estado de graça. Isso é completamente incompatível com a doutrina de sempre dos profetas, dos apóstolos, dos santos padres e dos doutores da igreja. A gravidade da apostasia consiste justamente em desprezar a graça da qual você uma vez provou. Isso acontece em diferentes níveis. Por exemplo, uma pessoa que foi desperta, começou a se preocupar com a própria salvação. É evidente que tal pessoa já provou de algo da graça, da chamada graça preveniente. Trata-se daquela graça que nos dá a capacidade de respondermos ao chamado divino, chamado esse do qual falamos no sermão passado. Essa realidade é prefigurada na eleição do Israel de Deus do Antigo Testamento. Deus não lhes deu simplesmente 10 mandamentos e disse: pronto, quem conseguir cumprir isso aqui se salvará. Evidentemente que não foi assim. Foi exatamente o contrário, como nós lemos no texto do Antigo Testamento para o dia de hoje. Nosso Senhor diz: não foi porque excedesseis em número todas as nações que o Senhor se uniu a vós e vos escolheu, pois vós sois o menor de todos os povos, mas foi porque o Senhor vos amou. Ou seja, não foi seu mérito, não foi seu tamanho, não foi sua capacidade, foi amor. E nós sabemos que esse amor se dirige em última instância ao Verbo, ao Cristo. Este foi o propósito da eleição de Israel, a encarnação do Verbo. O amor que Deus demonstra pelo povo daquela antiga dispensação é apenas uma consequência do amor que tem pelo Filho. O Verbo é a causa meritória da nossa eleição. Deus nos ama no Verbo. Nós somos filhos no Filho. É assim que somos feitos filhos no batismo. Somos feitos filhos no Filho. Deus nos acolhe em Cristo, e aqueles que estão em Cristo apreendem a graça da eleição por meio da fé. É por isso que poderíamos resumir dizendo que Deus elege
prevendo ou em vista da fé. Intuito fidei. E alguém pode perguntar, e se eu não for escolhido? E se Deus não me escolheu para a salvação? Se Deus não te escolheu, isso se deve unicamente ao fato de que Ele previu que você resistiria à sua graça. Todas as ocasiões de arrependimento, o tempo da visitação, o batismo, a confissão e assim por diante. Isso precisa ficar muito claro. Ninguém, absolutamente ninguém, é condenado por falta de graça da parte de Deus, por uma insuficiência da graça da parte de Deus. Desde o Antigo Testamento nós vemos Deus como que providenciando e ordenando meios pelos quais seu povo poderia participar dessa graça, da graça da eleição. E Ele permanece fiel a esses meios. Deus sempre permanece fiel a esses meios que Ele estabelece. É o que o texto diz também, que nós lemos mais cedo. Saberás que o Senhor teu Deus é o Deus forte e fiel, que guarda o seu pacto e a sua misericórdia até 1000 gerações. É claro, 1000 gerações não são exatamente 1000 gerações, mas quer dizer que ele guarda aquilo que Ele estabeleceu eternamente, enquanto este mundo durar. Deus guarda seu pacto, Deus guarda suas promessas. O seu batismo continua sendo eternamente válido. É por isso que é uma prática blasfema repetir o batismo de uma pessoa. Não podemos fazer isso. Porque o batismo não depende da nossa fé. Pelo contrário, é a nossa fé que depende do batismo. A palavra não depende da nossa fé, é a nossa fé que depende da palavra. O Espírito Santo não depende da nossa fé, é a nossa fé que depende do Espírito Santo. E o Espírito Santo, a graça inabitante, nos é concedida por meios. É o que chamamos de meios de graça. Por outro lado, caríssimos, se é verdade que não podemos nós mesmos gerar a fé em nossos corações, também é verdade que podemos impedir essa fé dentro de nós. Podemos apagar, extinguir, resistir o Espírito. Todas essas palavras se encontram na Sagrada Escritura. Podemos desprezar a graça. É por isso que a nossa perícope para o presente domingo termina da seguinte forma: guardai, pois, os preceitos, cerimônias e ordenanças que eu hoje te mando observar. Se depois de teres ouvido essas ordenanças, as guardares e praticares, também o Senhor teu Deus guardará a teu respeito o pacto e a misericórdia que jurou a teus pais. E as ordenanças, preceitos e cerimônias do Novo Testamento são os sacramentos. Vocês estão cansados de ouvir sobre isso? Os sacramentos são os remédios que nosso Senhor providenciou para a nossa salvação. São os meios da nossa dispensação, são os meios do Novo Testamento. A nossa vontade não é livre para crer em Deus, isso é verdade. Mas ela é livre para frequentar ou não a missa, para ouvir ou não a pregação da palavra de Deus. Somos livres para nos expor ou não em ocasião de pecado. Da mesma forma como somos livres para nos expor à graça preveniente. Portanto, caríssimo, antes de perguntar se você é ou não predestinado para o céu, que tal se perguntássemos: tem uma frequentação assídua na missa? Tenho o hábito de rezar ao menos aquelas orações da manhã e da noite, de forma a me expor à influência da graça preveniente por meio de um Pai Nosso ou de uma Ave Maria? Procuro o remédio da confissão quando caio em pecado que perturba minha consciência? E se você é uma pessoa normal, isso vai acontecer ao menos uma vez por mês? Procuro ficar perto de pessoas que eu sei que vão me expor à graça por meio de conversas edificantes, o convívio fraterno entre os irmãos. Procuro fugir daquelas conversações e ambientes que tenho certeza que poluem a alma como um veneno, destruindo aquilo que os meios de graça me concederam. Caríssimos católicos, a predestinação não é como um jogo de tudo ou nada. O Deus que elege o fim também elege o início e os meios para este fim. O início da peregrinação de uma alma, o início dessa peregrinação
de uma pessoa que é predestinada para o céu é o santo batismo. E nós lemos isso na epístola. São Pedro diz: aspergidos com o seu sangue, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma esperança viva, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Aspergidos com seu sangue. Veja que toda vez que a Bíblia usa essa linguagem, lembrando de um banho, de uma aspersão, ela sempre acrescenta a palavra regeneração de alguma forma. O verbo regenerar sempre aparece quando a Escritura fala de um certo lavar. É óbvio que se trata do batismo. É a nova vida, novo nascimento, novas capacidades. É o organismo espiritual da graça nascendo dentro de nós. E o meio para a permanência, caríssimos, nessa peregrinação para o céu, o meio dessa peregrinação é a preservação da fé. Por isso também lemos na epístola de hoje: para vós, a quem o poder de Deus guarda pela fé para a salvação, que está preparada para se manifestar no último tempo. O poder de Deus nos guarda a fé para a salvação. Se por um lado é verdade que não cooperamos para a nossa regeneração, por outro é verdade que nós sim cooperamos para que uma vez viva essa fé, essa regeneração, essa graça seja preservada. É nesse sentido que fala Santo Agostinho: o Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. No mesmo espírito, David Hollas, um teólogo importante do escolasticismo luterano, exorta seus leitores sobre os deveres dos fiéis para a conservação da fé. Abre aspas para David Hollas: para que a fé e a santidade dos cristãos permaneçam íntegras e invioladas, é dever deles a fazer o devido uso dos meios divinamente instituídos para a perseverança da fé e da santidade. B. Implorar o auxílio divino com as mais fervorosas orações. C. Manter-se vigilantes e evitar cuidadosamente tudo que possa servir de tropeço à fé ou de ocasião para o pecado. D. Combater vigorosamente os inimigos da alma com todas as forças espirituais recebidas na regeneração e na renovação, ou seja, no batismo. Por último, empenhar-se com perseverança incansável no crescimento da fé e da piedade. Fecha aspas para o teólogo David Hollas. Uma perseverança incansável. É assim que devemos confirmar a nossa eleição. Finalmente, caríssimos, é necessário dizer que devemos fazer todas essas coisas, sabedores de que, apesar de todos os nossos esforços, a fé continua sendo um milagre. A fé continua sendo uma participação na vida de Deus. Uma participação sustentada pela graça inabitante do Espírito Santo, que vem a nós pelos meios de graça. Por esse motivo, devemos atribuir todo o mérito a Deus e confiar em sua presença salvadora na palavra e nos sacramentos. Que Deus os abençoe e confirme a eleição de cada um de vocês. Que vocês alcancem aquilo que diz São Pedro, apóstolo: o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.